Olá, você, paz e bem, saúde e sinergia. Retomamos aqui as considerações sobre os pressupostos neurolinguísticos, inspiradores de crenças que nos motivam ao falar em público. O primeiro pressuposto que analisamos hoje é: não há erros, apenas resultados. Temos o hábito nada saudável de acusar nós mesmos por ações que consideramos erradas quando os resultados são diferentes daqueles esperados. Cada ação que praticamos leva a um resultado. Esse resultado pode ser o desejado ou pode ser um resultado contrário ao que era esperado, normalmente visto como um erro. Por causa desse hábito, às vezes as pessoas deixam de agir com medo de errar. O pressuposto não há erros, apenas resultados, nos ensina e estimula a mudar o hábito. O pressuposto nos diz que o resultado não desejado de cada ação não deve ser visto como um erro, mas simplesmente como uma experiência que não deve ser repetida. O pressuposto propõe uma mudança radical e libertadora no nosso modelo mental. Na programação neurolinguística, ele elimina o peso punitivo e paralisante da palavra fracasso ou da palavra erro, substituindo-as pelo conceito neutro de feedback. Esse pressuposto não afirma que erros não existam no sentido objetivo, mas propõe uma mudança de perspectiva. Em vez de encarar um resultado insatisfatório como um fracasso definitivo, tratá-lo como uma fonte de informações para aperfeiçoar a próxima tentativa. Na oratória, essa postura favorece a aprendizagem contínua e reduz o medo de falar em público. Em termos práticos, o pressuposto afirma que toda ação gera uma consequência lógica. Se você agiu e não obteve o que queria, você não falhou. Você simplesmente descobriu a fórmula exata de como produzir aquele resultado específico. Quando operamos sob a mentalidade do erro, a nossa resposta emocional automática é de frustração, vergonha ou incompetência. Esse estado emocional negativo contrai a nossa fisiologia e bloqueia o raciocínio. O pressuposto ensina a olhar para um tropeço como um mero resultado. A pessoa sai do papel de vítima e assume o papel de um cientista, de um pesquisador. O cientista não chora quando uma mistura química explode no laboratório. Ele analisa friamente as proporções e anota os dados. O erro vira informação pura, livre de julgamentos subjetivos. Para o orador, esse pressuposto é o maior antídoto contra o perfeccionismo
e o medo do julgamento. Ele é um valioso recurso para o gerenciamento de imprevistos. Dou exemplo. Se você gaguejar, esquecer um ponto, ou se os slides falharem, a mente despreparada entra em pânico, pensando algo mais ou menos assim: pronto, errei tudo. O orador treinado entende o imprevisto como um dado bruto do território. Ele usa o momento para calibrar o público, para fazer uma pausa dramática, ou ainda para usar o improviso. Outro exemplo: se você faz uma pergunta e a plateia fica em silêncio, o significado não é "eu sou um fracasso". O resultado objetivo é: essa abordagem, com este tom, nesta audiência específica, gerou silêncio. Com esse feedback em mãos, você ajusta a tonalidade no bloco seguinte, sem deixar o seu estado emocional cair. Thomas Edison aplicou esse pressuposto perfeitamente ao ser questionado sobre ter falhado milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Ele apenas respondia: eu não falhei. Eu descobri com sucesso milhares de maneiras de como não fazer uma lâmpada. Vejamos mais um pressuposto. Se você continuar a fazer as coisas que sempre fez, continuará a obter os resultados que sempre obteve. É o princípio da flexibilidade. Já dizia Albert Einstein que é uma insanidade querer obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que vinham sendo feitas. Em outras palavras, se você continuar fazendo as coisas que sempre fez, vai continuar obtendo os mesmos resultados. O nosso cérebro é uma máquina biológica programada para economizar energia. Cerca de 95% das nossas ações, reações emocionais e pensamentos diários operam em piloto automático por meio de caminhos neurais já consolidados. É o que nós chamamos de nossos hábitos. Quando uma situação desafiadora surge, a tendência natural da mente é rodar o programa conhecido. Se você sempre responde ao medo de falar em público, se encolhendo, falando rápido demais ou decorando textos de forma rígida, esse comportamento sempre ativará o mesmo resultado insatisfatório, ou seja, ansiedade, falta de conexão ou ainda o famoso branco mental. E aqui chegamos ao último pressuposto sugerido. É impossível não se comunicar. Este é um dos pressupostos mais profundos da comunicação humana, derivado da escola de Palo Alto e
amplamente adotado pela PNL. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer é comunicação. Até mesmo a imobilidade ou o desvio de olhar dizem algo ao interlocutor. Assim como o diz um sorriso, um gesto ou até mesmo nossos pensamentos quando realizamos a comunicação intrapessoal. Se é impossível se comunicar, então o silêncio não é um vazio, mas uma mensagem poderosa. Muitos oradores acreditam que a comunicação só começa quando eles abrem a boca. Na verdade, a comunicação começa no momento em que ele é visto pela plateia. Deve o orador estar sempre ciente de que a sua postura ao subir à tribuna, a forma como organiza os papéis e até mesmo o contato visual enquanto o mestre de cerimônia o anuncia, estão enviando mensagens de confiança ou então mensagens de nervosismo ou ainda mensagens de preparação. O corpo comunica a mensagem antes da voz. Daí dizermos que a incongruência também fala. Se você está dizendo algo motivador, mas seus ombros estão caídos e sua voz está monótona, você está enviando duas mensagens contraditórias. Como é impossível não se comunicar, a plateia receberá a mensagem do corpo como a mais verdadeira. Assim como você não consegue parar de comunicar, a plateia também não consegue. O auditório em silêncio, de braços cruzados ou olhando para o celular, está comunicando claramente alguma coisa. Pode ser o tédio, a resistência ao orador ou o cansaço. Um orador consciente não ignora esses sinais. Ele escuta o que o corpo da plateia está dizendo e ajusta a sua rota em tempo real, mudando o tom de voz, fazendo uma pergunta ou inserindo uma dinâmica. Chegamos ao final de uma abordagem informativa e transformadora sobre os pressupostos da PNL aplicados à comunicação verbal. Ao longo dessa etapa, deixamos de olhar para a oratória apenas como um conjunto de técnicas vocais e passamos a compreendê-la pelo que ela realmente é, um reflexo direto de nosso estado interno, da nossa flexibilidade e da nossa capacidade. Investigamos alguns dos princípios que mudam o jogo no palco e na vida. Aprendemos que o nosso mapa mental não é o território e que expandir esse mapa é o segredo para se conectar com qualquer plateia. Ressignificamos o medo, acolhendo a intenção positiva por trás de cada reação do nosso corpo. E, acima de tudo, gravamos na mente a máxima de que não existem erros, apenas resultados.
transformando cada tropeço em pura calibração técnica. Os pressupostos deixam de ser conceitos teóricos para se tornarem a sua nova estrutura de presença e ação. Você agora possui os recursos necessários para modelar a excelência, ajustar a sua rota em tempo real e assumir a responsabilidade pelo impacto da sua mensagem. A teoria sobre as premissas da mente e da comunicação está concluída. Agora é hora de levar essa nova mentalidade para a prática e deixar que a sua voz ocupe com total maestria o território que é seu por direito. Para melhor internalização dos pressupostos, sugiro agora a realização das práticas disponíveis na apostila 1. Aponte seu celular para o QR Code, acesse nossa página oficial e garanta a apostila 1 agora mesmo. No próximo vídeo falaremos sobre a importância de conhecer a si mesmo, um tema que tem uma conexão direta com os pressupostos da PNL. Até lá, grande abraço. Gratidão sempre.